Nerd, trouxe duas questões hoje para vocês de cinemática, trabalhando as questõezinhas do Enem, dá uma olhadinha. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Atenção agora, pois nós vamos identificar através do enunciado o tipo de movimento. Olha só. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Isso é um move. Tá vendo? Por 1/3 do tempo. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final. Então a gente consegue observar que ele primeiro tem um move acelerado, depois um mu, depois um move retardado. Qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Olha, falando em posição, no move eu tenho uma equação da posição que é uma equação de segundo grau. S igual a S0 mais VT mais AT2 sobre 2. E no mu, eu tenho uma equação da posição que é do primeiro grau, que é o S igual a S0 mais VT. Ou seja, os gráficos eles devem estar de acordo com essas duas equações. Então, primeiro eu tenho um move acelerado, logo uma função de segundo grau. Depois eu tenho um mu, uma função de primeiro grau. E depois eu tenho um move retardado, que também é uma função de segundo grau. A diferença, quando você trabalha com move acelerado e retardado, é que o gráfico no acelerado tem uma concavidade da parábola para cima. E o gráfico no move retardado tem a concavidade da parábola para baixo. Ó, vamos fazer um desenhozinho aqui para a gente conseguir ilustrar como é que vai ficar esse gráfico da posição pelo tempo. Observa que primeiro é um move com aceleração constante, né? Acelerado, veja só. É um move acelerado. Então o gráfico tem que ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Logo depois, ele tem um mu, que é uma velocidade constante, veja só. E aí o gráfico é uma reta. E por último, ele tem mais uma vez um move retardado, com a concavidade voltada para baixo, olha lá. E ele diz que para, né, na próxima estação, então o gráfico tem que ficar depois uma retinha paralela lá no final ao eixo dos tempos, pois ele parou, então não pode ter nenhum tipo de inclinação, tá? Então, veja só, eu tenho o seguinte, cara, eu tenho primeiro um move acelerado com cavidade para cima, olha lá. Depois eu tenho um movimento uniforme, observa que ele tinha dito em terços, os tempos são iguais nessas variações, né? E aí eu fico com um gráfico com esse aspecto, ó. Se eu olhar as minhas opções lá, a opção que se adequa a esse aspecto é essa opção de letra C, veja. Tem uma outra questãozinha aqui, essa não tem gráfico, veja só. Eu até posso usar gráfico para resolver, mas não vou usar gráfico não, vou usar a equação, veja. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. O piloto, então, pisa o freio durante 4 segundos e consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Durante a freada, o carro percorre 160 metros. Supondo que os freios imprimam ao carro uma aceleração retardadora constante, ou seja, é um move, né? Calcule a velocidade do carro no instante em que o piloto pisou o freio. Atenção para essa questão, que você vai perceber que ele me deu a velocidade final, que é 30, ele me deu o tempo, que é 4, e ele me deu a distância, que é 160. Mas ele não fala quanto vale o V0 nem o A. Observa só. Ele não me dá nem a velocidade inicial, nem a aceleração. Quando eu lembro das equações do move, eu tenho a equação da distância, que depende do V0 e depende do A. Observa. E a equação da velocidade, ela também depende do V0 e também depende do A. Isso mostra pra gente que para resolver essa questão, eu vou ter que usar as duas equações na forma de um sistema. Porque a primeira depende do V0 e do A, e a segunda também depende do V0 e do A.
Veja só, eu vou substituir para você enxergar, olha bem. Eu vou fazer um sisteminha com essas duas equações aqui, tá? Vou fazer um sisteminha com essas duas equações. Deixa eu colocar ela mais para cá para me dar mais espaço. Veja só, vou pegar a primeira equação. A distância, 160. O V0 eu não sei, o tempo é 4. A aceleração eu também não sei, 4 ao quadrado sobre 2. E a minha segunda equação, a velocidade final é 30, a inicial eu não sei, a aceleração e o tempo é 4. Veja só. Duas equações com duas variáveis. Eu vou até fazer o seguinte, para melhorar, eu vou multiplicar essa segunda equação por 2, olha só. Então vai ficar um negócio assim, dá uma olhada, ó. A primeira equação ficou 160 igual a 4V0 mais 8A. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Esse 4 ao quadrado aqui dá 16 por 2 dá 8, né? Aqui está o 4V0 e aqui está o 160, tá vendo? Beleza? A segunda equação eu vou multiplicar por 2, ó. Então vai ficar 60 igual a 2V0 mais, ó, 2 vezes 4A, que vai dar 8A. Observa? Estou multiplicando essa equação por 2. Essa segunda equação aqui, ó, eu multipliquei ela toda por 2, ó. Então ficou 60 mais 2V0 mais 8A. 60 mais 2V0 mais 8A. O que eu faço agora com as duas equações? Subtraio uma da outra, só diminuir. 160 menos 60 vai dar 100. 4V0 menos 2V0 dá 2V0. 8A menos 8A vai dar 0, né? Com isso eu descubro um V0 de 50 metros por segundo. Como ele não especificou qual a unidade, pode deixar essa mesmo. Mas 50 metros por segundo é o equivalente a 180 km por hora. Beleza? Fica na par da física.